Nós estamos dando continuidade à nossa série no Evangelho segundo Marcos e, para hoje, meus irmãos, nós vamos avançar até o início do capítulo 3. Então, o Efraim já leu Marcos 2, 23 até o 3, 6. Vamos orar mais uma vez, rogando a bênção de Deus para esse momento de pregação. Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra, mas precisamos ainda de Ti, que o Senhor fale de fato aos nossos corações, ó Pai. Apesar do pregador, apesar das minhas debilidades, das minhas falhas, Senhor Deus, que o Senhor fale à Tua igreja, que o Senhor fale também a mim, ó Pai, que o Senhor nos ensine, que o Teu Santo Espírito, portanto, venha aos nossos corações, nos dê um entendimento correto da Tua palavra, para que assim a Tua igreja seja santificada, ó Pai, e o Teu nome seja glorificado em nossas vidas, e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Você já se viu na seguinte situação? De um lado ou de outro? Ou como talvez um trabalhador de uma empresa que faz parte de uma equipe e ali precisa desenvolver algo para a empresa. O chefe, o dono da empresa deu a direção, ó, vocês vão fazer isso aqui, tá? Vai fazendo aí. Aí vocês estão lá fazendo super animados, super felizes, empolgados, sabe o tal do brainstorm, né? A tempestade de ideias, aí tem o quadro branco, aí vai escrevendo aquele monte de coisa, aí todo mundo empolgado, olha que ideia legal, isso aqui tem tudo a ver. Não, mas olha isso aqui, vamos fazer assim, vamos fazer assado e tal, e todo mundo naquela animação, ó, conseguimos, hein? É isso. Aí finalmente tem aquela reunião para mostrar o PowerPoint, né, para o chefe. Aí o dono da empresa vê tudo tão sistematizado, tão organizado, tão bonito. Aí depois que termina ele fala assim, ó, tá tudo errado, não é nada disso que eu quero, ó, esquece isso tudo, descarta, joga no lixo, isso não serve para nada, tá tudo errado. O negócio é o seguinte, é isso, isso, isso e isso. E aí o dono da empresa fala e explica como é que é o negócio, como é que tem que acontecer. Talvez alguns aqui já tenham passado por situações semelhantes a essa. Eu sei que eu já passei em algumas circunstâncias assim, nunca como o lado quem está mandando, né? Mas sempre o que está errado. Mas, meus irmãos, o texto que nós lemos, que o irmão Efraim leu para nós, fala de um tema que era um tema fundamental para o judaísmo do primeiro século. Fala do sábado. Fala da guarda do sábado. E nos apresenta, então, um embate entre Jesus e aqui os fariseus, né? No final do texto a gente percebe que eram os fariseus, acerca do princípio sabático. Do que se trata isso, afinal? E para a gente entrar a fundo mais no texto, a gente precisa entender o que era o sábado para os contemporâneos de Jesus. Obviamente, o sábado foi estabelecido já na criação. Nós lemos o texto aqui no início do culto. Está lá em Gênesis capítulo 2, versos 1 e 2, bem no iniciozinho. Além disso, o mandamento do sábado foi então regulado pelos 10 mandamentos. É o 4º mandamento. E na época de Jesus, como eu já falei, isso seria uma marca distintiva não somente da religião, isso eu já comentei, mas do próprio povo judeu, se fossem comparados com as outras nações. Eles tinham um dia da semana que era diferente. O povo tinha isso da maneira que os judeus tinham. Acontece, meus irmãos, que por causa do pecado, infelizmente, assim como aconteceu com todos os outros mandamentos que Deus deu, o mandamento acerca do sábado, ele foi distorcido, ele foi interpretado de uma maneira equivocada pelos rabis, pelos mestres da lei, que eram especialistas na interpretação da chamada Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, né, o Pentateuco. E a época de Jesus, meus irmãos, a observância do sábado, conforme expresso na palavra de Deus, foram adicionadas
dezenas e dezenas e dezenas, talvez até centenas de outras regras que deveriam ser observadas no dia de sábado. E é importante frisar que a guarda do sábado, na palavra de Deus, era importante. Existia a pena de morte prevista para quem infringisse o quarto mandamento. Então, a partir do momento que os mestres da lei foram adicionando várias coisas que eram consideradas como a quebra do mandamento, isso colocava em risco a própria vida das pessoas. Então, isso era algo muito sério no período de Jesus. E, em regra, as discussões giravam justamente em torno do quê? O que é o trabalho? Porque o sábado é o dia do descanso. Não é à toa, várias músicas que a gente cantou hoje aqui falam de descanso. É o dia do descanso e é um dia separado, consagrado. Lá no texto de Gênesis diz que ele foi santificado pelo Senhor. Portanto, também é um dia de comunhão com Ele, de um descanso no Senhor. Um dia em que, diz o quarto mandamento, é para cessarem todos os trabalhos. Inclusive, sábado significa cessar, deixar de trabalhar você e os teus animais, dar um descanso para a terra. Deus nos criou assim, com a necessidade de um dia para descanso. Mas aí eles discutiam, mas o que é trabalho então? O que seria o trabalho? Bom, no texto que nós lemos, ainda no capítulo 2, no final do capítulo 2, os fariseus identificaram uma infração ao dia do sábado, por aquilo que os seus discípulos faziam. Na verdade, talvez duas infrações, inclusive. Uma, a gente não consegue ver claramente aqui no texto, mas dentre todas essas leis criadas pelos homens sobre o sábado, olha só, tinha uma lei que dizia o seguinte, é a lei da jornada do sábado. Inclusive, às vezes aparece na Bíblia, nem a jornada de um sábado. A jornada de um sábado é a distância que um judeu é autorizado a se deslocar no dia de sábado. Eles só poderiam andar 1.999 passos. Mais ou menos 800 metros. Fica a dica, cuidado quando for andando para o estacionamento, tá? Porque vai que você dá mais de 1.999 passos. Se der 2.000 passos, quebrou o mandamento. Então é provável que aqui se tivesse inclusive isso em vista, porque eles estavam ali, como nós lemos, andando, atravessando as colheitas. Então, é muito provável que eles tinham excedido essa distância autorizada a se andar. Não tem colheita que é tão pequena assim que você vai andar, vai na cidade, vai na colheita, volta para a cidade, porque pelo contexto aqui no capítulo 13, é o mesmo dia, eles vão para a sinagoga e vai. Então, eles provavelmente quebraram isso aí. Mas o que fica ainda mais claro é aquilo que, na opinião dessas autoridades da lei, diz respeito a uma quebra do sábado através da cega, da colheita. O ato dos discípulos, enquanto caminhavam entre as plantações, colherem do que estava no pé para se alimentarem, no entendimento desses homens, isso estava registrado, era uma quebra do quarto mandamento. Era uma quebra do princípio sabático. Então, você já deve ter ouvido falar que a lei de Moisés, inclusive, autoriza, né? Você não pode usar um instrumento, né? Tipo a foice, para pegar e colher alguma coisa do campo do teu próximo. Mas se você está caminhando, está numa jornada, você pode pegar com a mão para o seu alimento. Mas o que eles estão discutindo não é isso. O que eles estão discutindo é o fato de isso acontecer num sábado. E segundo as definições rabínicas, ou seja, dos mestres da lei, comer e debulhar enquanto se caminhava ali, no dia do sábado, entra naquela categoria bíblica de cega, essa sim proibida pela lei, que é você trabalhar a terra mesmo, né? Com os animais, com a foice, com aquilo tudo. Então nós vimos aqui o sábado no contexto do Senhor Jesus, né? E agora a gente vai ver quem tem, afinal, autoridade sobre o sábado. Porque quando Jesus é interpelado acerca daquilo que seus discípulos faziam e que, na opinião daqueles homens, eles não deveriam fazer, olha como Jesus responde. Jesus responde com a palavra de Deus e chega até a ser humilhante, né? Vocês nunca leram? Imagina, rapaz, o que você está falando aí? Você nunca leu o que Davi fez?
no tempo do sacerdote Abiatar, quando ele e seus homens estavam fugindo de Saul. Eles não tinham abrigo, eles não tinham com que se alimentar, eles estavam numa situação de extrema, e essa palavra é importante, necessidade. E aí, Davi fez aquilo que ele não deveria fazer. Tomou do pão, que era reservado aos sacerdotes, e comeu. Foi autorizado pelo sacerdote, e a Bíblia dá a entender que a atitude de Davi foi certa. Davi errou em outras ocasiões, por exemplo, naquele episódio em que a Arca da Aliança foi carregada por animais, certo? E aí, quando a arca ia cair, esqueci o nome. Qual o nome? Não, mas o nome do sujeito que segurou a arca e morreu, esqueci. Uzá. Isso. Obrigado, Feliciano, nosso presidente da UPH. Quando Uzá foi segurar lá, Uzá morreu. Por quê? A arca estava sendo transportada da maneira errada. E ali Davi foi severamente repreendido pelo Senhor. Por outro lado, quando Davi entra aqui no templo, come o pão da propiciação, o pão que era só dos sacerdotes, aparentemente tal atitude é aprovada. E é justamente esse exemplo que Jesus usa. Só que o episódio de Davi não tem necessariamente a ver com o sábado. Ele está falando de fazer algo que não era autorizado, pegar do pão que era para os sacerdotes. Talvez até fosse sábado, é provável que fosse, mas não é o foco aqui. O foco é o quê? Quem está fazendo? O Senhor Jesus invoca o nome de Davi, o grande herói do povo de Deus, o modelo de rei. Se tivesse um rei de novo, ali em Israel tinha que ser igual Davi. Então, esse grande homem, o grande herói para esses fariseus aqui, autorizou, abriu um precedente de se fazer algo que não era necessariamente correto. Então é como se Jesus estivesse dizendo, olha só, os homens de Davi comeram por causa da autoridade do seu senhor, Davi. Igualmente, meus homens, meus discípulos, podem sim pegar da cega, baseado na minha autoridade. Então, Jesus aqui se coloca, no mínimo, em pé de igualdade com a autoridade de Davi. Mas por que então isso? Por que, meus irmãos? Era um caso de necessidade. Os homens de Davi estavam provavelmente famintos. Eles sabiam onde tinha pão. Eles estavam fugindo. Eles não podiam ficar aparecendo para todo mundo. Eles não podiam entrar talvez numa colheita para pegar alguma coisa com a mão. E aí eles vão até o tabernáculo. Porque, olha, hoje tem pão lá. A gente precisa comer. Igualmente no caso aqui dos discípulos, se Jesus fala, os homens de Davi tendo necessidade, dá a entender que era um caso importante. Que necessidade maior do que se alimentar, meus irmãos? Vai deixar de comer, aí que adianta? Vai santificar o sábado de barriga vazia? Não vai dar certo. Vai desmaiar. Mas Jesus não para por aí. Isso ainda não é o momento em que ele solta sua bomba nuclear. E nem vai ser nesse agora. Mas Jesus já vai escalando aqui a situação para mostrar que ele tem autoridade. E ele fala, inclusive, é o seguinte, 27, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Preste atenção, o argumento de Jesus não é que a gente tem que escolher entre o homem e o sábado, não é isso. O argumento é que uma coisa tem prioridade sobre a outra. O homem não foi criado por causa do sábado, é o contrário. O sábado foi criado por causa do homem. Na criação, Deus descansou no 7º dia, mas Deus não precisa descansar, meus irmãos. Para que então Deus descansou? Senão para nos ensinar que nós precisamos de um dia em 7 para descansar também.
para nos ensinar que nós precisamos descansar e ter um momento ainda mais solene de comunhão com o nosso Criador. E o quarto mandamento, a gente não leu, deixa ainda mais evidente que, de fato, o sábado foi feito por causa do homem. É uma graça, é uma bênção de Deus, um privilégio, um momento de descanso, de cessar as suas obras, de dar descanso para os animais, de dar descanso para a terra. E aí esses homens perverteram isso. Eles pegaram aquilo que foi feito por causa do homem para abençoar o homem e perverteram, colocando várias regras, várias regulamentações, colocando um fardo pesado sobre o povo, que Deus nunca colocou em sua palavra. Alguns exemplos aqui sobre o sábado. Está registrado lá, tá? Você não pode desatar um nó no dia de sábado. Um nó. Você tem que dar o teu jeito para tirar teu sapato. O nó dele você não vai poder desfazer. Mas eles até que davam uma colher de chá em alguns sentidos, sabe? Se a sua roupa rasgar, você pode costurar a sua roupa no dia de sábado. Você pode dar um ponto na sua roupa. 2, você quebrou o dia de sábado. Eles entendiam que a quebra entre aspas, né? Só poderia acontecer se for para salvar uma vida. Então, se você não fizer nada, vai morrer. Aí você quebra o sábado. Por exemplo, uma outra regra. Um prédio desabou em dia de sábado. Desabou o prédio. Tá lá os escombros, né? E tinha gente lá na hora que desabou, certo? Mas você não está vendo, você sabe que tem gente ali. O que você está autorizado a fazer? Você pode ir, tira as pedras. Tira as pedras. Você viu, achou a pessoa. Se ela tiver em perigo de morte, você pode tirar a pessoa. Tira ela e trata dela. Se ela não tiver correndo perigo de morte, você vai largar ela lá. Os cadáveres, larga lá. Não mexe. Se você quebrar o seu pulso em dia de sábado, você não pode fazer uma tala no seu pulso. Por aí vai, meus irmãos. Eu até tinha anotado, não trouxe papel. Mas eu acho que já deu para vocês entenderem um ponto, né? Esses homens inverteram aquilo que foi feito para o homem, uma graça de Deus para o homem, e colocaram isso sobre o povo, coisas que não existem, coisas que não estão na palavra de Deus, meus irmãos. E aí, contra tudo isso, Jesus ensina, olha, não é nada disso não. O sábado foi feito por causa do homem. Se o homem está passando uma necessidade, tem que ser sanada. Não é só se ele vai morrer ou não. E reparem, meus irmãos, isso é muito importante. Jesus não está revogando a lei. Não está. Jesus não está falando contra o sábado. Ele está falando contra o que esses homens fizeram a partir de um princípio bíblico verdadeiro. Ele está explicitando o que é realmente o sábado e corrigindo os desvios criados por esses homens. Ele não está atacando aquilo que foi estipulado por Deus na palavra, mas ele ataca frontalmente qualquer estipulação contrária feita por esses homens. Isso não é diferente do que, por exemplo, o Senhor Jesus fez no Sermão do Monte. O Senhor Jesus, no Sermão do Monte, cita alguns mandamentos e ensina o verdadeiro significado de tais mandamentos. Não matarás. Não é só você praticar o ato do assassinato, pegar uma arma, dar um tiro e matar. Se você odeia o seu irmão no seu coração, se você chama ele de tolo, você cometeu assassinato no seu coração. Ele não está revogando não matarás. Aqui é a mesma coisa, não está revogando o sábado, ele está ensinando sobre o sábado. E finalmente, meus irmãos, agora sim, Jesus solta artilharia pesada. Sabe, se tiver militar aqui, eu já vi nos filmes, né? Eu não servi o exército, sobrei. Aquela artilharia anti-tanque, esses negócios aí, sabe? Verso 28. De sorte
que o Filho do Homem é Senhor também sobre o sábado. Meus irmãos, pela terceira vez eu vou repetir. O sábado foi instituído por Deus na criação. Isso foi muito antes da lei de Moisés. Deus santificou esse dia, como diz o texto, nós lemos na liturgia. Agora, Jesus, ao dizer que o Filho do Homem, e nós sabemos que o Filho do Homem é um título messiânico, né? A gente já aprendeu isso, ele está falando dele mesmo como Messias prometido. Ao dizer que o Filho do Homem é Senhor do sábado, ele invoca para si a autoridade divina. É como se Jesus dissesse, olha só, eu criei o sábado. É isso que ele está dizendo. O Filho do Homem é Senhor do sábado, é meu. Fui eu que criei. Nós lemos no Novo Testamento, porque foi por meio da palavra encarnada que tudo que foi feito se fez. João capítulo 1. Tudo foi feito por ele, para ele, por meio dele. Quando Deus fala e cria tudo, Jesus é a palavra encarnada. Ele é o Criador. Eu criei o sábado. Eu sou o Senhor do sábado. Quem sabe e quem determina o que se faz ou o que se deixa de fazer no sábado, não são vocês, mestres da lei. Sou eu. Os discípulos de Jesus fizeram o que fizeram, acima de tudo, porque a autoridade do seu mestre, o Senhor do sábado, que os autorizava a fazê-lo. E aí nós vemos Jesus aplicando isso agora no capítulo 3. Ou melhor, capítulo 3 mesmo. Capítulo 3, 1 a 6. Jesus e seus discípulos vão à sinagoga, ainda no dia de sábado. E aí, a essa altura, todos já sabiam do que ele era capaz. Jesus mostrou que tem autoridade para ensinar, tem autoridade para curar, tem autoridade para purificar, tem autoridade para perdoar pecados, e agora ele fala que ele tem autoridade sobre o sábado. Os fariseus sabiam do que ele era capaz de dizer e fazer. Ele praticamente acabou de dizer mais uma vez, porque quando ele disse que tinha autoridade para perdoar pecado, ele está dizendo que ele é Deus. E agora ele está dizendo que ele é Deus de novo, porque ele é Senhor do sábado. Então eles ficaram preparados. O que Jesus vai fazer agora? Pegaram o seu caderninho para anotar? Vamos ver. Agora a gente vai pegar ele. Tem que parar com isso, que absurdo. Então tinha um homem ali da mão ressequida. Jesus então pergunta. Ele chama o homem para o meio e pergunta no verso 4. É lícito nos sábados fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou tirá-la? E aqueles homens ficaram em silêncio. Eles não tiveram coragem de responder a Jesus. Isso inflama o Senhor Jesus. Verso 5 diz que ele ficou ao mesmo tempo indignado, com fogo nos olhos, mas também condoído por causa da falta de amor e de misericórdia que aqueles homens tinham, por causa do orgulho e da vaidade deles, de não dar o braço a torcer, nem se for para fazer o bem. E aí Jesus nos ensina que sim, no sábado deve-se fazer o bem. Portanto, obras de misericórdias devem ser realizadas no sábado. O bem deve ser feito no sábado. Então, para usar a linguagem do nosso breve catecismo, do nosso catecismo maior, né? Quais são aí as ressalvas ao dia do sábado? Certo? Então, obras de necessidade e obras de misericórdia. Jesus aqui teve misericórdia. Ele quis fazer o bem, mas aqueles homens não fariam. Por quê? Por causa das suas leis. Jesus não poderia curar esse homem no sábado. Era contra as normas dos mestres da lei. Ele não poderia. Porque uma mão ressequida não é um caso de vida ou morte.
Não é? Aquele homem já devia estar há muito tempo com a mão ressequida, talvez por um derrame, talvez por pólio. Poliomielite, né, Raquel? Pode causar isso, né? Ou qualquer outra coisa, não convém aqui tentar especular sobre isso. O fato é que algumas horas não ia fazer diferença. Ele não ia morrer. Então, se Jesus quisesse seguir o que eles estavam fazendo, não, amanhã eu curo esse homem aí. Depois que o sol se pôr, né? Já muda o dia, aí eu curo. Não. Jesus quer ensinar, sábado é um dia de fazer o bem, é um dia de ter misericórdia. Jesus cura aquele homem reafirmando. Então, no capítulo 3, ele está dando um exemplo. Ele está reforçando o que ele acabou de dizer. Eu sou o Senhor do sábado. Quer ver uma coisa? Vem aqui. Estende a mão. Posso fazer o bem? Silêncio. E Jesus faz o bem, porque Ele é Senhor do sábado. Novamente, meus irmãos, Ele não está revogando a lei sobre o sábado. Ele reafirma e explicita o seu princípio fundamental, que o sábado existe para o bem do homem. Nós precisamos do sábado, não é o sábado que precisa de nós. Agora sim, imagino as dúvidas que estejam surgindo. Você está falando, pastor, do sábado, do sábado, do sábado, do sábado, do sábado. E o que isso tem a ver conosco? Como nós aplicamos isso? Ora, meus irmãos, o domingo é o sábado cristão. Tudo que nós aprendemos aqui se aplica a nós. Ou será que dos 10 mandamentos só um não continua valendo? Inclusive é um princípio criacional. Então, se você quiser tirar toda a lei, está lá em Gênesis 1 e 2 ainda. O sábado cristão é o domingo, meus irmãos. E o meu objetivo aqui não é ficar explicando o porquê disso, tá? Não tem nada a ver com o texto, tá? Mas eu preciso só fazer algumas pontuações. Por quê? Para nós o sábado é o domingo, meus irmãos. Em primeiro lugar, você sabe, Jesus ressuscitou quando? No domingo. Quando aconteceu o Pentecostes, ou seja, a inauguração da igreja, num dia de domingo. Além disso, meus irmãos, quando nós lemos lá a carta, ou melhor, quando nós lemos o livro de Apocalipse, de João, lá no capítulo 1 aparece que ele se encontrava lá na ilha de Patmos. O dia em que ele recebeu a visão, ele chama de o dia do Senhor. O dia do Senhor. Que dia é esse, o dia do Senhor? Quando a gente avança alguns anos e lê sobre a história da igreja, certo? Ainda no final do 1º século, início do 2º século, nós aprendemos que aquilo que os cristãos chamam de o dia do Senhor é o dia em que, desde o período apostólico, a igreja se reúne, que é o primeiro dia da semana, o domingo. Então, meus irmãos, tudo que a gente leu tem aplicação para as nossas vidas. O princípio do sábado permanece, que nós precisamos de descanso. O ser humano foi criado assim, meus irmãos. Se você não descansar, você vai enguiçar, você vai ter problema. Porque Deus criou o ser humano dessa forma. É um momento também de termos comunhão com Deus, comunhão com a igreja. Um momento de adoração. Você pode, em caso de necessidade, fazer o que você tem que fazer. Você pode, deve fazer obras de misericórdia. Mas cuidado, para não transformar a exceção em regra. Jesus não estava fazendo isso. Finalmente, meus irmãos, eu quero concluir falando um pouco mais sobre descanso. Então, primeiro a gente viu o sábado, no período ali dos contemporâneos de Jesus. Depois a gente viu Jesus Cristo, o Senhor do sábado. E agora eu quero falar com vocês sobre descansar no Senhor do sábado. Nós temos aqui esse dia, meus irmãos, o domingo, que é um dia separado para o descanso e a adoração.
Um dia dado a nós por Deus, por graça e bondade, meus irmãos. Isso é uma graça. E para nós, o maior deleite nesse dia é nós estarmos em adoração a Deus. Esse é o nosso maior descanso. Meus irmãos, adorar ao Senhor é descansar nele. Uma vez eu li uma frase de um professor meu que dizia assim: domingo, é mais ou menos assim, né? Domingo é o reverendo Felipe Fonte. Domingo é o dia mais paradoxal que existe. Chega no final do dia, domingo, a gente está cansado. Mas ele continua. É o cansaço que descansa. Domingo para o cristão, meus irmãos, seja fazendo obras de misericórdia, e especialmente na igreja, em comunhão com os irmãos, adorando ao Senhor, é um cansaço que descansa, porque no domingo nós descansamos no nosso Criador, no nosso Salvador. Nós descansamos na certeza que nós não somos salvos pelas nossas obras. O sábado não tem a ver com cessar as obras. Nós somos lembrados que nós não temos que fazer obra nenhuma para ser salvo, porque a obra foi toda o Senhor Jesus quem fez. Nesse dia, mais do que o descanso físico, nós temos esse descanso que nós recebemos do Senhor para as nossas almas. É o descanso que nós recebemos daquele que diz, Mateus 11, 28 e 30, a 30, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo, diferente daquilo que os fariseus faziam, é suave. O meu fardo é leve. Meus irmãos, tudo que a gente aprende sobre o sábado, esse princípio encontra cumprimento em Cristo. Afinal, ele disse que veio cumprir a lei e não revogá-la. Nele, diz o Senhor, nós encontramos descanso para as nossas almas. Novamente, nós descansamos na certeza de que não há obra que nós possamos ou devamos fazer que vá nos salvar. Não. Nós descansamos seguros de que a nossa salvação não depende do nosso trabalho, depende do trabalho dele. E mais do que isso, nós temos a promessa de um descanso eterno. Um descanso eterno que nós recebemos do Senhor. Meus irmãos, esse descanso eterno, o que acontece após a morte, quem não está em Cristo não vai ter descanso de sofrimento. Quem não está em Cristo não vai ter descanso de dor. Somente aqueles que creem no Senhor Jesus receberão descanso eternamente, quando finalmente poderemos desfrutar da presença dele, quando não haverá mais o pecado para nos atormentar, quando não haverá mais a luta contra a nossa carne, contra Satanás. Mas nós vamos nos deleitar no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A gente vai ler daqui a pouco um texto lá em Hebreus, que diz assim: ainda resta um descanso para o povo de Deus. E a palavra traduzida como descanso tem a mesma raiz de sábado, né? Interessante. Ainda resta um descanso. Lembre-se disso, meu irmão. Hoje nós temos um antigosto desse descanso, uma prévia, um spoiler daquilo que a gente vai ter por toda a eternidade. E esse antigosto desse descanso, meus irmãos, que nós desfrutamos hoje em parte, ele se manifesta de maneira ainda mais maravilhosa quando? Nesse dia separado para o Senhor.
No domingo, a gente tem um antegosto daquilo que nós desfrutaremos por toda a eternidade. Na glória, meu irmão, todo dia é dia do Senhor. Todo dia vai ser dia do Senhor na glória. Todo dia é dia de descanso, é dia de adoração. E você pode começar a desfrutar disso agora. Não precisa esperar. Você desfruta disso hoje. Hoje você recebe descanso do Senhor Jesus. Cristo é o Senhor do sábado. Cristo é o Senhor do nosso descanso. Ele é o nosso descanso. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra. E ajuda-nos, Senhor Deus, a desfrutarmos daquilo que o Senhor separou para nós. Não permita, Senhor, que sejamos legalistas, ó Pai. Sabemos que temos essa tendência, Senhor Deus. Nós vemos isso acontecer na tua palavra. Aqueles homens foram legalistas, Senhor Deus, e deixaram de desfrutar do que é o sábado, Senhor Deus, do que é descansar em Ti. Não permita que isso aconteça conosco, ó Pai. Ajuda-nos a entender a importância desse dia para nós, Senhor Deus, que o Senhor nos deu por graça. Ajuda-nos, Senhor Deus, a não deixarmos de atender a necessidade, Senhor Deus, por legalismo. Ajuda-nos a não deixarmos de cuidar do próximo por legalismo. Que nós tenhamos e sejamos de fato desejosos de fazer o bem nesse dia, Pai. De exercer, de ter obras de misericórdia, Senhor Deus. Que a gente entenda que para nós esse dia hoje é o domingo, mas que mais do que um dia na semana é um princípio, Senhor Deus, no qual nós devemos descansar. O princípio que recebemos de descanso no Senhor Jesus. E isso vai se estender por toda a eternidade. Louvado seja o teu nome, ó Pai. Muito obrigado. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Meus irmãos, nós ainda teremos hoje o privilégio de participarmos da mesa do Senhor Jesus, da Santa Ceia. Em preparação para esse momento, nós vamos confessar os nossos pecados. Pecados esses que estiveram sobre Jesus na cruz, pelos quais Ele morreu. Vamos abrir em Hebreus, texto que eu citei de passagem sobre a pregação, agora sim nós vamos ler. Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4, 7 a 11. Assim diz a palavra do Senhor. Ou perdão, a partir do verso 9. Hebreus 4, 9 a 11. Preste atenção no texto e vê se não tem a ver com o que a gente aprendeu hoje na pregação. 9. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo da desobediência. Aqui cabe uma explicação, né? Esse exemplo da desobediência que o autor aos Hebreus menciona é o povo, a geração do povo de Deus que ficou no deserto. Nos 40 anos do deserto, a geração que saiu do Egito por desobediência, por não acreditar que entraria no descanso do Senhor lá na terra prometida, certo? Por querer voltar para o Egito, abrindo mão do descanso que eles receberiam da escravidão no Egito, essa geração pereceu. E aí o autor aos Hebreus usa isso como exemplo para que nós não caiamos no mesmo erro, mas que nós entremos nesse descanso que o Senhor nos dá.